Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor junto com os irmãos e os amigos que têm nos acompanhado. E essa noite, como estamos iniciando o mês de junho, nós estaremos fazendo a abertura do mês de missões estaduais. Então, esse mês nós estaremos com um foco maior em missões estaduais, falando mais daqueles que estão pregando o Evangelho, no nosso estado, dos projetos e de tudo que a nossa convenção tem realizado através de seus missionários. Então estejam atentos, estejam orando e contribuindo para missões estaduais. Nós estaremos nesse momento orando, nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Deus querido, louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor Deus, pelos livramentos dados a cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, por cada um que nos acompanha nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão, a cada amigo, ó Deus, as suas famílias, ó Pai. Venha, Senhor Deus, de encontro a cada necessidade, ó Pai. Que possamos nesse momento, ó Deus, estar com os nossos corações, com as nossas mentes voltadas para o Senhor, entregando ao Senhor tudo aquilo que Ele é devido, Pai. Que estejamos, ó Deus, como verdadeiros adoradores, reunidos, ó Pai, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesse momento para estarmos juntos louvando ao Senhor com o hino de número 1 do cantor cristão, Antífona. Continuidade ao nosso culto, nós cremos em Ti, Senhor, e nos prostramos para Te louvar. Nós estaremos agora fazendo a leitura bíblica em Salmos 63, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Salmos 63, versículo 4, diz assim:
Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora com o cântico Vim para adorar-te. Estamos aqui para adorar e engrandecer ao Senhor. Então cante de todo o seu coração, louve e exalte ao Senhor. Nesse momento ler com você uma leitura com alguns textos
tá bom? Eu vou falar as nossas referências. Nós estaremos lendo Salmo 48, do 1 ao 3, Hebreus 11, 39 e 12, 1 e a parte A do versículo 2, tá bom? Então eu estarei lendo e os irmãos, por favor, acompanhem. É Salmos 48, do 1 ao 3, Hebreus 11, 39 e Hebreus 12, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. De bela e alta situação, alegria de toda a terra é o monte de Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Muitos irmãos, embora tendo recebido bons testemunhos pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Nós, que estamos rodeados de muitas testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Que realmente possamos fitar os olhos em Jesus Cristo, né? Viver realmente uma vida que agrade ao Senhor e estar sempre tendo Jesus como nosso alvo. Eu quero nesse momento ler com os irmãos, nós estaremos recitando agora o tema e a nossa divisa, e essa parte diz assim: nós cremos em Ti, Senhor, e nos apresentamos para o Teu serviço. Vamos agora recitar o nosso tema. O tema da campanha desse ano diz: Sim, eu creio. E a nossa divisa, que se encontra em João 5, versículo 24, essa versão que eu estarei lendo é NVI, então os irmãos estejam acompanhando. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém. Que essa campanha possa ser uma campanha ricamente abençoada pelo Senhor, que vidas possam ser transformadas, que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações. Eu quero convidar você nesse momento para cantarmos o hino de número 406 do nosso cantor cristão, que tem como tema Confiar em Cristo.
Carlos Rossi estará nesse momento colocando diante do Senhor essa campanha, a vida de cada missionário, que Deus esteja usando, abençoando também ele, o pastor Daniel, coordenador da Junta de Missões Estaduais, que Deus continue abençoando a vida do pastor Daniel e todos que ali trabalham, que possam ser realmente direcionados pelo Senhor em tudo. Vamos orar com o irmão Carlos Rossi. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu sustento a cada momento. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado, mesmo neste momento de grande preocupação, de grandes dúvidas e incertezas em nossos corações. O Senhor tem nos sustentado e nos direcionado. Que o teu Espírito, Senhor Deus, que habita em nós, possa nos conduzir, Senhor Deus, naquilo que é o desejo do teu coração, ó Pai. Lhe pedimos, Pai, por missões estaduais, por cada missionário que tem colocado a sua vida à sua disposição para trabalhar e fazer a tua obra. Lhe pedimos, Senhor Deus, desperta em nós o missionário que o Senhor deseja, para que possamos, Senhor Deus, evangelizar através das palavras, mas principalmente através das nossas vidas, do nosso testemunho vivo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a levarmos a tua mensagem a cada pessoa que está longe e também as que estão perto. Que cada um, Senhor Deus, possa ser alcançado pela tua palavra e receber a salvação pelo teu nome, ó Jesus. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Lhe agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia e assim oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento nós estaremos ouvindo a mensagem através do pastor Francisco. Eu estarei orando e logo após o pastor estar com a palavra. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez e te agradecemos por esse dia e por tudo que o Senhor nos concede. Nesse momento colocamos diante do Senhor a vida do pastor Francisco, Senhor, que o Senhor esteja sustentando o teu servo, falando através dele a cada coração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa campanha de missões estaduais. Abençoa o irmão Carlos Rossi, ó Deus, esteja dirigindo, ó Deus, o teu servo em tudo, ó Pai. Deus querido, nesse momento, coloca diante de Ti a vida da nossa igreja. Tu sabes, ó Deus, que temos passado por dias difíceis, ó Deus, mas que o Senhor esteja sustentando a cada um de nós, que o Senhor esteja consolando os nossos corações, ó Pai. E nesse momento eu te peço que o Senhor console em especial a vida da irmã Erli, a vida dos seus filhos, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que eles têm passado dias difíceis e nós pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, a tua serva, ajudando, ó Deus, nesse momento de dor, sustentando, ó Pai, a ela e a toda a sua família, ó Deus. Pai querido, que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações nesse momento e usando o teu servo, ó Deus, para trazer, ó Deus, a tua palavra, aquilo, ó Deus, que tu queres para cada um de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido, muito obrigada por tudo que o Senhor ainda fará por nós, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te agradecemos, te oramos, pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Desejo que todos estejam desfrutando da graça e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de junho de 2020, estamos já chegando ao meio do ano. Esse é o mês que divide realmente o meio do ano. E ainda estamos mais que uma quarentena. Já passamos de 70 dias dentro dos nossos lares e agora o que temos que fazer é orar para que Deus nos dê a oportunidade de voltarmos ao templo que está fechado durante todos esses dias, como quase todas as entidades do nosso país, do nosso estado e também do nosso município. Eu quero hoje agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aniversariaram. O nosso querido irmão Samuel Pereira
e a nossa irmã Thalita também. Irmã Thalita é uma das obreiras, Samuel é um embaixador do rei. Nós queremos compartilhar nossa alegria com todos vocês. Parabéns, irmãos. Queremos também ler a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar. O nosso tema é o tema do Departamento de Evangelismo da Convenção Batista Fluminense, né? Que persiste em eu creio, e a divisa em João, capítulo 5, versículo 24. Então, nós vamos trabalhar um pouco em cima disso aí. Mas antes, nós vamos orar a Deus, pedindo para que o Senhor abençoe a sua vida e você esteja bem com o Senhor. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão importante em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos membros da primeira Igreja Batista em Mutondo. E te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que fazem parte da diretoria, a junta diaconal, os ministérios, pastores. Que a graça de Deus esteja com todos esses queridos irmãos. Te rogamos também, ó Deus, pelo departamento de evangelismo da nossa convenção, o pastor Daniel e toda a sua equipe, que estejam eles, ó Deus, cercados pela tua proteção e imbuídos pelo teu Espírito, pregando a palavra de Deus nos hospitais, nos presídios e em todos os lugares do nosso estado. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos a divisa, Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pensando nesse versículo, eu fico pensando como é bom crermos em Cristo. Essa palavra crer, que é tão pequena, ela tem uma dimensão muito forte. Crer significa acreditar, saber que existe, estar realmente certo daquilo que está seguindo, daquilo que está crendo. Então Jesus disse o seguinte, nesse grande versículo, ele usa duas palavras, que é a verdade. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A importância é muito grande para a gente entender como é bom crer. Crer em quem? Crer em Jesus, crer no Filho de Deus, crer no Salvador, crer naquele que pode transformar a vida do homem. Mas, trabalhando esse creio agora do nosso presente, eu quero falar sobre o antes. E antes, o que aconteceu com aqueles que não creram? Antes, aconteceram é que estávamos debaixo da morte, do pecado. Estávamos debaixo de algo que era e trazia o final das nossas vidas. Porque quem morre em Cristo, realmente são duas mortes, uma física e outra espiritual. Então estávamos nesse caminho, antes éramos assim. Lá em Efésios 2:1, trata desse assunto com muita clareza. O texto ali diz que estavam debaixo do pecado, estávamos sobre a morte, estávamos como escravos da morte. Então, antes de qualquer crer, nós estávamos debaixo do
pecado, sujeitos à morte e morte eterna. Em segundo lugar, esse antes, que vamos trabalhando ele aqui na nossa reflexão, antes, né? Quem era você antes? Quem éramos nós antes? Quem era a igreja antes? Se não é Jesus, talvez nem existisse mais. Se não é Cristo, a coisa teria tomado um rumo completamente diferente. Antes, né, estávamos debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Queridos, esse versículo me chamou a atenção, porque tratamos desse assunto e a gente analisando a palavra ira e trazendo, simplificando para o momento, a palavra ira traz um significado muito grande. Entenda bem, se você convive com alguém, ou se você teve um contraste, alguma discussão, algo que chamou atenção de uma forma ruim para uma pessoa que você conhece ou mesmo sem conhecer. E essa pessoa se irou-se com você. E você agora sabe que entre você e aquela pessoa já não é mais a mesma, né? Você sabe que ela está irada com você. Então, esse clima de ira separa o homem de Deus. Antes de estar convertido, de crer em Jesus, você está separado de Deus. Existe algo muito sério ali. E se você morrer nesse clima, nesse momento, em que você percebe que Deus não está de acordo com os seus atos, existe realmente a ira de Deus. Mas a ira de Deus tem muito para a gente se aprofundar. Eu estou simplificando para melhorar a sua visão, o seu entendimento em relação à ira de Deus. A ira de Deus, ela pode, de repente, Deus se irar com homens pecadores, né, a ponto de liquidar com uma cidade, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele fez isso ele se irou por causa do pecado, da violência, da tragédia humana que existia ali no meio daquela sociedade. Parecido com os dias de hoje. Hoje as pessoas fazem coisas que talvez não tenham noção do que está fazendo. Como, por exemplo, um bloco de carnaval e colocando uma figura como se fosse Jesus para trazer uma ideia de um Cristo que não é tão poderoso. Mas saiba de uma coisa, profanar pode trazer coisas terríveis para a vida dos homens. Profanar pode trazer e provocar a ira de Deus. Então, antes de crer em Cristo, nós estávamos sobre a ira de Deus. Em terceiro lugar, há uma repetição aqui sobre antes estavam debaixo do pecado. E aí o texto de João 3,18 diz que debaixo da condenação, aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê no Filho de Deus está debaixo da condenação, está realmente condenado. E aí nós vamos analisar uma pessoa condenada. E o que é uma pessoa condenada? Meu querido, sinta-se nesse momento, eu chamo a sua atenção para sentir-se um condenado. Você tem na mente que você não tem jeito, você será preso, você irá para as grades, você está condenado. É assim que os presos se sentem, é assim que as pessoas se sentem. Aquele momento é um momento triste que você sabe que vai ficar fora dos seus prazeres, o prazer de viver, o prazer da liberdade. Então, quando nós não estávamos debaixo da graça de Deus, nós estávamos com certeza debaixo da condenação. Sobre a condenação. A condenação é uma coisa muito séria, terrível. Então, em João 3,18,
traz essa ideia do homem antes de aceitar Jesus, antes de aceitar o Senhor, antes de fazer a sua decisão, ele está condenado, ou eles estávamos condenados. No caso da igreja, já está livre. A igreja pode celebrar, a igreja pode cantar, a igreja pode avançar, porque agora ela está salva, ela creu em Jesus. E o versículo que nós lemos é interessantíssimo para esse momento. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, já tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segura a salvação. Infelizmente, tem algumas denominações, até seitas, que acreditam que o crente perde a salvação. Bom, se você entregou a sua vida, se você creu, se você deixou que Jesus fizesse o selo na sua alma, no seu coração, é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É a decisão em Cristo, que é a maior obra que existe na terra em termos espirituais. Se você passou por esse processo, você não perderá a salvação, né? Agora, o que existe são pessoas, às vezes, que se batizam, se tornam membro de uma igreja, mas não passaram pela experiência da salvação. Então é importante que você saiba disso. Aquele que crê naquele que me enviou, né? Aquele separa bem, tem a vida eterna, né? Já passou da morte para a vida. Caminhando agora para o final, ainda trabalhando antes, né? Antes do crer, debaixo do pecado, Gálatas 3:22, fala exatamente isso, que, na verdade, existe uma decisão na Escritura. A palavra de Deus decidiu, ou seja, o Espírito de Deus decidiu, está escrito nas suas palavras. A sua palavra é em Gálatas 3:22, que, na verdade, a questão do pecado está decidido, a questão da condenação está decidida, mas existe uma promessa. Existe uma promessa para aquele que crê, exatamente o que diz a nossa divisa. Coisa boa é uma promessa. Promessa de um homem sincero, uma pessoa que você confia, já é bom. Aí imagine a promessa de Deus, o Deus que não falha, o Deus que é perfeito, o Deus que disse, que aprovou e que ele enviou seu filho, cumpriu todas aquelas profecias, e agora a palavra de Deus está completa. O homem não precisa fazer mais nenhum tipo de sacrifício, ele basta aceitar Jesus, porque Jesus tem o amor suficiente para perdoar realmente o ser humano. Jesus é um ser que eu diria acima do bom. Deus é um Deus bondoso. E o seu Filho, que é o próprio Deus encarnado, ele é bom, ele é perfeito, ele é muito doce também. As pessoas que não conhecem Jesus são pessoas tristes, desanimadas, às vezes, por isso que às vezes as pessoas se suicidam. Por isso que às vezes as pessoas se matam, porque não conhecem a doçura de Jesus. Às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, em vez de se colocar diante do Senhor, fechar os seus olhos e deixar que Cristo, naquela hora, faça a decisão para que ele viva e viva bem. Mas assim não fazendo, entra em desespero, como eu já conversei com pessoas desesperadas e tive o prazer, a alegria de trazê-lo novamente, como se estivesse voando no sideral, pessoa que estava pensando 1000 coisas. E depois de uma leitura bíblica, de uma oração, de um conselho, ele começa a chorar e diz que agora sim ele está livre daqueles pensamentos. Glória a Deus por isso. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é maravilhosa. E então, meus queridos, ainda em Romanos 6,14,
não é? Quando fala que nós estamos debaixo da graça. Ou seja, como se a graça fosse um teto ou um abrigo, né? É tão bom quando estamos... Eu já tive esse privilégio de estar em matas, às vezes pescando, às vezes caçando, fazendo outras coisas. Caçando eu não gosto muito não, mas pescar eu gosto. E de repente vem um temporal e a gente corre para dentro da mata e encontra um abrigo através de uma pedra, de uma rocha, alguma coisa assim, uma pequena caverna, e ali a gente se abriga e é tão bom. Assim, meus queridos, é muito mais ainda a graça de Deus. No meio desse mundo pegando fogo do jeito que está, esse mundo de tantos vírus, de tantas mortes, esse mundo que só anuncia o que é ruim, esse mundo que o homem é potente para fazer bombas e guerras, esse mundo onde as pessoas se odeiam. Jesus, ele é anunciado como aquele que libera a graça, para que estejamos debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que essa live, entrando na sua casa, entrando na sua vida, você possa crer e dizer: eu preciso desse Jesus. Nós estamos na igreja te esperando, mas a igreja que prega a palavra de Deus próxima à tua casa, ela também pode te amparar. A nossa está localizada na rua Guilherme Santos Andrade, 428, aqui bem no centro do bairro do Mutondo, bem próximo do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aqui nós fazemos um culto muito bem feito e a palavra de Deus sempre é pregada. E nós temos acolhido muitas pessoas, batizado. Temos pessoas em vários estados que passaram pela nossa igreja, estão felizes. Muitas delas me ligam por ocasião do Natal, o aniversário da igreja, parabenizando pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Mutondo. Eu te convido para, após a pandemia, visitar a nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco sempre. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome. Eu quero engrandecer o teu nome pela tua palavra, pelo momento, pela oportunidade de entrar nos lares. E agora, ó Deus, que a tua palavra realmente não está presa, ela possa entrar nos corações, nas mentes, para salvar vidas. Tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais, sofrendo as dores, ó Deus, às vezes já desesperados. Tem misericórdia daquelas vidas, que a tua palavra de Deus chegue em tempo. Tem misericórdia daqueles que estão nos cárceres, muitas vezes desesperados, às vezes até irados. Mas, ó Deus, tem misericórdia daquelas almas. Tem misericórdia, ó Deus, de todos os cristãos espalhados na face da terra. Tem misericórdia dos irmãos da nossa igreja. Abençoa aqueles que estão enfermos, a nossa irmã Conceição, o nosso irmão Ricardo e outros, ó Deus, que tiveram, ó Deus, nesse momento, com o seu coração triste. Também te rogo que tu visite o coração da irmã Erli, a nossa diaconisa, que perdeu o seu esposo, ó Deus. Nós estamos orando e amando e desejando para que aquela irmã se levantem e seja consolada pelo teu Espírito. Nós oramos, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém.